Durante meu segundo ano do ensino médio, algo inacreditável aconteceu na minha escola. Eu tinha 17 anos, estudava em uma escola pública e lembro que era um dia comum até que na metade da quarta aula, um aviso urgente ecoou pelos alto-falantes. Disseram que a escola estava em lockdown. Nossa professora, meio nervosa, trancou a porta, apagou as luzes e todos ficamos em silêncio. Aquilo definitivamente não era um simulado. A tensão tomou conta da sala e todo mundo estava assustado, sem entender o motivo. O silêncio perdurou por quase 1 hora, até que finalmente o alarme foi suspenso e nos disseram que poderíamos sair, com um intervalo reduzido. Quando saímos, a escola inteira estava falando sobre o que tinha acabado de acontecer. Eu estava indo até meu armário para pegar os materiais da próxima aula, mas antes que eu chegasse lá, o coordenador veio até mim e pediu que eu o acompanhasse até a sala da direção. Fiquei nervosa, mas ele logo disse que eu não estava encrencada. Chegando na sala, a diretora e ele me pediram para sentar e me explicaram o que estava acontecendo. Eles disseram que a escola foi trancada porque um homem suspeito tinha sido visto nos corredores durante a aula. O homem estava andando perto dos armários, mas ao ser abordado, fugiu. A polícia foi chamada, mas ele conseguiu escapar antes da chegada deles. O que me deixou em choque foi quando eles disseram que o homem tinha arrombado um armário, e esse armário era justamente o meu. Ele usou um alicate para quebrar o cadeado, e mesmo que não tivesse levado nada, poderia ter usado essa ferramenta como arma. Perguntaram se eu conhecia alguém que poderia fazer isso, mas eu não tinha a menor ideia de quem poderia ser. Quando descreveram o homem, sua aparência não me era familiar. Depois de examinar meu armário e ver que nada tinha sido levado, voltei para a sala de aula. O dia seguiu como se nada tivesse acontecido, mas o incidente me deixou inquieta. Naquela mesma noite, enquanto estava no meu quarto mexendo no celular, algo mais estranho aconteceu. Meu quarto ficava nos fundos da casa, e em certo momento, olhei distraída pela janela e vi uma figura caminhando pelo quintal. Não acreditei no que estava vendo. Levantei devagar e me aproximei da janela para olhar melhor. Havia realmente um homem ali, andando na direção da minha janela. Me abaixei imediatamente, tentando me esconder. Meu coração estava acelerado e tudo o que eu queria era que ele fosse embora. Segundos depois, ele chegou perto da janela e olhou para dentro do meu quarto. Me levantei rapidamente e corri para contar aos meus pais o que estava acontecendo. Nós nos trancamos na parte da frente da casa, enquanto meu pai ficou de olho no homem pela janela da cozinha. Eles ligaram para a polícia, que chegou em questão de minutos. Quando os policiais chegaram, o homem ainda estava vagando pelo quintal. Ele tentou fugir, mas foi rapidamente capturado. Logo depois, a polícia nos informou que o homem era o mesmo que invadiu a escola mais cedo. Embora eu não soubesse quem ele era, parecia que ele estava me seguindo desde aquele dia. Foi assustador, mas fiquei aliviada ao saber que ele foi preso e que, felizmente, nada mais grave aconteceu. Isso aconteceu comigo há cerca de 14 anos, quando eu estava na 4ª série. Naquela época, era comum que as crianças fossem deixadas na praça antes da escola começar, e de lá caminhávamos juntos até a escola, que ficava ali perto. O sinal tocava às 7h30, e como a praça ficava a poucos metros da escola, não parecia perigoso ou distante. Todo mundo conhecia a praça e, apesar de ser uma área movimentada, com várias pessoas indo e vindo, ninguém esperava que algo ruim pudesse acontecer. Naquele dia, minha mãe me deixou mais cedo, por volta das 7 horas, e como meus amigos já estavam brincando nos balanços, disse a ela que ficaria com eles até a hora de irmos para a aula. Ela me disse para não me atrasar e que se eu não estivesse na sala a tempo, ficaria de castigo. Eu disse que tudo bem, me despedi e corri em direção aos meus amigos. A praça tinha uma área bem grande, e no fundo dela havia um pequeno bosque com algumas árvores e uma cerca que separava um terreno baldio da praça. Era um lugar onde as crianças adoravam brincar, e os balanços ficavam a uns 10 metros das árvores. Quando eu estava me aproximando do grupo, notei um movimento perto de uma das árvores e parei para ver o que era. Foi quando vi um homem alto, com cabelo sujo e vestindo roupas escuras. Ele estava no limite do bosque, observando a praça. Não parecia estar fazendo nada demais, então presumi que ele era algum morador da região ou alguém que trabalhava ali perto. Continuei indo em direção aos meus amigos, mas não consegui tirar aquele homem da cabeça. Algo estava estranho.
Meus pais sempre me ensinaram a confiar nos meus instintos e a estar atenta ao que acontecia ao meu redor, especialmente perto de pessoas estranhas. Com essa sensação ruim crescendo, sugeri aos meus amigos que fôssemos para a entrada da escola, mas como ainda era cedo, eles não queriam sair. Mesmo assim, comecei a ficar mais ansiosa e os meninos notaram que eu estava diferente, mas acharam que era só mau humor. Olhei novamente para o bosque e o homem ainda estava lá, mas dessa vez nos observando diretamente. Seu rosto tinha uma expressão fria, quase raivosa. Quando ele percebeu que eu o estava encarando, virei o rosto rapidamente, tentando disfarçar, mas era tarde demais. Ele começou a se aproximar. Quando chegou perto, abriu um sorriso estranho e, com uma voz amigável, começou a fazer perguntas. O que gostávamos de fazer? Que jogos jogávamos? Em que escola estudávamos? Fiquei calada, enquanto meus amigos respondiam sem hesitar. Então, o homem se virou para mim, a única garota do grupo, e disse que eu tinha um cabelo bonito e que era muito fofinha. Agradeci, nervosa, sem olhar diretamente para ele, e me aproximei do meu melhor amigo, João, que estava na 6ª série e era o mais velho do grupo. Ele percebeu que eu estava incomodada e me puxou para trás dele, numa tentativa de me proteger. O homem pareceu se irritar com a atitude de João e começou a dar a volta para ficar mais perto de mim. Foi aí que meus amigos finalmente perceberam que algo estava errado. Mesmo assim, todos estavam com medo de fazer qualquer coisa. O homem continuou a me elogiar de uma forma que nenhum adulto deveria fazer com uma criança, falando que eu parecia uma boneca. Em certo momento, ele tocou no meu cabelo e disse que gostaria de me levar para casa, que eu seria a bonequinha especial dele e que ele me daria brinquedos e presentes. Foi nesse momento que ele agarrou meu braço e me puxou para perto. O choque me paralisou, mas João agiu rápido. Ele me puxou de volta e gritou para todos correrem. Corremos o mais rápido que podíamos em direção à escola. O homem começou a correr atrás de nós, xingando e gritando. Por um momento, pensei que ele fosse nos pegar, mas quando olhei para trás, vi que ele tinha parado perto de um banco, com um olhar de ódio. Finalmente chegamos à entrada da escola, onde encontramos a professora Dona Marta, que estava ajudando as crianças a atravessarem a rua. Corremos até ela, e eu desabei no chão, chorando. Os meninos contaram o que tinha acontecido, descrevendo o homem. Dona Marta imediatamente chamou a diretoria, e a escola entrou em alerta. A polícia foi acionada, e todos os alunos foram orientados a ficar dentro das salas. Enquanto esperávamos nossos pais chegarem, eu não conseguia soltar a mão de João. Os professores entenderam e nos deixaram juntos. Meus pais chegaram apavorados e muito bravos. Eles agradeceram muito a João por ter agido rápido e nos levado para um lugar seguro. Depois desse incidente, a escola começou a tomar medidas para garantir que as crianças fossem deixadas na frente da escola, e um guarda começou a fazer ronda pela praça nos horários de entrada e saída. Apesar das buscas da polícia, o homem nunca foi encontrado, o que me assusta até hoje. Lembro do olhar de raiva dele quando viu que tínhamos escapado. Até hoje, sou muito grata por ter amigos como João, que me protegeu naquele dia. Era meu último ano do ensino médio, e como qualquer outro aluno nessa fase, eu estava tentando equilibrar as coisas entre estudos e aquela preguiça natural de fim de ciclo. Tinha uma sensação de que os professores estavam mais relaxados do que nos primeiros anos. Minha primeira aula do dia era Sociologia, uma matéria optativa que eu escolhi para preencher o horário, e porque diziam que o professor era gente boa. O cara era bem tranquilo, deixava a gente sentar onde quisesse, e se alguém chegasse atrasado, ele nem ligava muito. Isso era ótimo para mim, já que algumas vezes eu chegava uns minutinhos depois do sinal. Naquele dia específico, eu estava correndo um pouco mais atrasado que o normal. A escola começava às 7 horas e eu saía de casa por volta das 6h50, o que me dava tempo suficiente para chegar com calma. Eu morava relativamente perto da escola, mas o problema é que eu ia de bicicleta e sempre tinha algo para atrapalhar o percurso, e sempre ficava lotado o local onde eu colocava as bicicletas, e eu tinha que ir até a grade do portão para prender ela. Naquele dia, quando eu cheguei no estacionamento, já eram 7h05. Não tinha muita gente por lá, o que era normal, porque a maioria já estava dentro da escola. Prendi a bicicleta e comecei a andar rápido, tentando compensar o atraso. Cheguei na entrada principal da escola por volta das 7h10, mas quando tentei abrir a porta, ela estava trancada.
Achei estranho, porque essa porta nunca ficava trancada, nem mesmo depois do horário de entrada. Olhei pela janela e não vi ninguém nos corredores, o que me deixou ainda mais confuso. Fui andando até outra porta, mas ela também estava fechada. Naquele ponto, eu já estava um pouco perdido, sem saber o que fazer. Resolvi continuar tentando outras entradas. Fui até a porta do pátio, que ficava um pouco mais afastada, mas também estava trancada. Quando cheguei perto da quadra, algo me chamou a atenção. Do canto do olho, vi um homem pulando pela janela de uma sala de aula. Ele era adulto, com certeza não era um estudante. Era bem estranho ver alguém saindo assim pela janela. O cara olhou na minha direção por um segundo, e eu, meio desconfiado, olhei para o outro lado e continuei andando. Mas quando olhei de novo, vi que ele estava vindo na minha direção. Ele andava rápido, cortando pelo campo de futebol. Meu coração começou a acelerar. Algo não estava certo. Decidi que não ia ficar parado para descobrir o que ele queria. Comecei a andar mais rápido, tentando voltar para o estacionamento. Conforme eu aumentava o passo, ele também começou a andar mais rápido. Quando olhei de novo, ele já estava bem mais perto. Eu entrei em modo de fuga. Comecei a correr em direção à minha bicicleta. Por sorte, eu já estava a poucos metros. Fiquei desesperado e tirei a corrente o mais rápido possível. Foi quando eu subi na bicicleta, pronto para sair. Quando olhei para trás, o homem estava a uns 10 metros de mim. Comecei a pedalar o mais rápido possível. Fui direto para casa. Quando cheguei, minha mãe estava na cozinha, se preparando para sair para o trabalho. Ela me olhou surpresa, porque eu deveria estar na escola. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela perguntou se eu estava bem e disse que tinha acabado de ouvir no rádio que minha escola estava em lockdown. Na hora, tudo fez sentido. Contei a ela o que tinha acontecido e ela ficou aliviada por eu ter saído de lá. Mais tarde, ela ligou para a escola para contar o que eu tinha visto. Descobrimos que a polícia estava procurando por aquele homem que tinha invadido a escola e colocado tudo em alerta. O lockdown durou mais 1 hora, até que a polícia finalmente conseguiu encontrar e prender o cara. Não faço ideia do que ele estava fazendo lá ou por que ele me seguiu, mas fico muito grato por ter conseguido escapar a tempo. O resto do dia foi tranquilo. Fiquei em casa jogando videogame e aproveitei o dia de folga inesperado. Era por volta dessa época, no ano passado, quando eu estava no 3º ano do ensino médio em uma escola pública. Havia um aluno na minha turma de sociologia, que era conhecido por ser bem esquisito. Ele nunca conversava com ninguém e tinha uma atitude que assustava as pessoas. Não queria parecer rude, mas era aquele tipo de pessoa que você prefere evitar, para não correr o risco de se meter em confusão. Ele sempre respondia de forma sarcástica quando alguém tentava falar com ele, nunca fazia as tarefas e estava sempre com uma expressão fechada, como se estivesse irritado com o mundo. Além disso, o clima ficava estranho quando ele falava. Parecia que ninguém sabia como reagir, inclusive ele. Certo dia, esse garoto chegou à escola agindo de uma maneira diferente. Sentou-se em outro lugar da sala e estava sem a mochila, algo incomum. Logo depois da chamada, o professor saiu da sala por uns minutos para resolver algo na diretoria, e o garoto simplesmente levantou e saiu da sala, sem dizer nada a ninguém. Depois disso, eu acabei esquecendo da situação e fui para minha próxima aula, de química. Tudo estava normal, até que de repente, o alarme de emergência tocou e fomos colocados em lockdown. Ficamos todos muito confusos, porque tínhamos feito um simulado de evacuação na semana anterior, e ninguém sabia o que estava acontecendo. A nossa turma inteira foi levada para um depósito de materiais, onde nos escondemos por cerca de 2 horas. Durante esse tempo, eu recebi algumas mensagens da minha mãe perguntando se estava tudo bem, mas eu também não sabia o que estava acontecendo. Somente por volta das 11 horas, fomos informados de que a situação estava sob controle e podíamos voltar às aulas. No entanto, continuávamos sem entender o motivo do lockdown. No dia seguinte, quando voltamos à escola, fomos atrás do professor de sociologia para tentar descobrir o que havia acontecido. Foi então que ele nos contou que o garoto estranho, aquele que tinha saído da sala, havia andado até um mercado a uns 800 metros da escola e o assaltado. A polícia foi chamada e conseguiu localizá-lo em um matagal perto da escola, onde ele tinha largado a mochila. O mais assustador é que durante o tempo que ele estava na aula, ele estava armado. O professor nos disse que ele tinha deixado a mochila com uma arma escondida no caminho,
E o plano dele era voltar depois do assalto e se misturar com o restante dos alunos, sem levantar suspeitas. O detalhe perturbador é que ele estava usando uma máscara de palhaço durante o roubo, e isso aconteceu na época em que algumas pessoas estavam circulando por aí vestidas de palhaço, causando medo nas ruas. Foi aterrorizante perceber que estávamos na mesma sala que esse garoto, sem saber que ele tinha uma arma consigo, e o que poderia ter acontecido se alguém o tivesse irritado ou provocado. Mais tarde, ficamos sabendo que esse garoto também tinha problemas anteriores com a polícia, incluindo agressões à própria mãe e envolvimento com drogas. Não sei pelo que ele passou, mas espero sinceramente que ele consiga a ajuda de que precisa. O mais irônico de tudo é que ele deixou a aula de sociologia, onde discutimos exatamente questões sociais e criminais, para cometer o crime.